Vamos, ô Luiz, ouvir o Micali, que não é mais treinador do Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente volta com o Luiz e com o Ed. Isso, mas não faltou trabalho, não faltou dedicação. A equipe, eu agradeço todos os jogadores. Saio com um sentimento de ter feito o meu melhor, né? É lógico que, como eu falei anteriormente, eu gostaria que os resultados fossem outros. A gente entende o futebol, a gente entende a nossa forma de fazê-lo, né? E eu só quero agradecer a vocês, agradecer a todos, né? Gostaria de permanecer, porque eu acho que a equipe ainda vai sair dessa situação. A equipe está ganhando o corpo. O jogo hoje foi ruim, fizemos a nossa pior partida desde que eu cheguei. Entendo. Micali, boa noite. Como para você tem como falar boa noite. Eu não vou perguntar do jogo, porque você não é mais o treinador do Atlético, e vou te fazer uma pergunta de um âmbito mais geral. Você é o 5º treinador demitido num prazo menor aí de 3 anos no Atlético. Esse sistema do futebol, você acha que vai durar até quando? Porque não há tempo. Você teve desde agosto semanas cheias de trabalho, o time tem 36% de aproveitamento, mas a gente sabe que nada acontece da noite para o dia. Você se considera mais uma vítima desse sistema, e o que você pode falar do que você detectou nesse time, que talvez um próximo treinador também não vá conseguir corrigir? Bom, eu quero falar do meu período, né? O meu período, nós tentamos, encontramos uma equipe, como todos sabem, houve a troca porque alguns defeitos é inerente, a gente tentou trabalhar para melhorar, nós tentamos implantar algo que era deficiente, mas o fator casa ele está nos atrapalhando muito, até porque fora de casa nós temos tido um aproveitamento bom. E o nosso torcedor, ele tem todo o direito, ele tem razão. Na verdade, é o único que tem razão, né? Nessa história toda aqui, é o nosso torcedor. Ele vem, ele incentiva, ele paga, ele prestigia, e realmente nós não estamos estamos deixando a desejar. Isso não tem como questionar. Então, me sinto honrado de poder ter passado num clube tão grande e com a torcida como essa, né, que empurra o time. Houve cobrança, e eu não tiro o direito do torcedor, né? Eu volto a dizer, o torcedor é o único nesse momento que tem razão. E eu espero que a equipe saia dessa situação, porque tem condição para isso. Agora, algumas coisas precisam melhorar, realmente hoje nós deixamos muito a desejar. Agora, Micali, é evidente que a queda foi justamente em função da derrota, claro. As mexidas, Micali. O Adilson, ficou aquele buraco aí, o Vitória apareceu. Enfim, o Rafael Moura e o Marlone não estavam sendo relacionados nos últimos jogos, nem entrando hoje nesse tipo de jogo, aparecendo. O Robinho foi muito elogiado contra o Avaí, existia aquela expectativa de Robinho, ele nem foi aproveitado no jogo de hoje. Em relação à substituição, eu trabalhei com o Marlone nessa função lado a lado com o Iago, no time, não o time principal, mas o time reserva. Eu falei, ele tem uma boa batida de média distância, de longa distância, é um jogador articulador, é um meia. Naquele momento do jogo eu achei prudente colocá-lo, até porque o Luan ia permanecer naquele setor. Era o Luan que ia continuar, mas o Luan pediu para sair porque estava cansado. E eu achei prudente não colocar o Robinho ou algum outro jogador para trás, porque não é a característica. Como eu trabalhei com o Marlone naquele jeito, eu optei. E outra coisa, o Marlone é um grande jogador, um jogador de grandes clubes. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que sair dessa situação, né? Assim como o Valdívia não era aproveitado anterior à minha gestão, e com a minha gestão ele passou a ser aproveitado e um dos melhores jogadores. Então, a gente tem que descobrir dentro do elenco quem tem condição de muitas vezes dar uma resposta. E não tem outra condição senão colocando para jogar. Eu acho que a troca simples pelo Fred, eu acho que o Rafael merecia uma oportunidade para tentar algo, e a entrada do Otero, que é um jogador que realmente ele em 15 minutos, 20 minutos, ele fez muita coisa, né?
Então, infelizmente, o resultado não veio, a gente arriscou um pouco mais e tem que arriscar dentro de casa e é aquilo que eu falo. Hoje, dentro do Brasil, a gente precisa de processo para poder, em algum momento, esse resultado se tornar mais fortalecido, não tão inconstante. Torço para que o próximo treinador consiga colocar a equipe nos trilhos, porque é uma equipe que merece estar vivendo um momento melhor. Micali, uma constante reclamação dos técnicos é a falta de tempo para treinar. E após a eliminação da Copa do Brasil e principalmente da Libertadores, você teve um período aí de semanas cheias, cerca de um mês e 10 dias mais ou menos. E a gente sabe o quanto você é aplicado, estudioso. Por que esse time, mesmo com tempo para treinamento, não conseguiu render? Olha, eu até acho que vocês estão de fora, vocês podem melhorar. Acho que nós melhoramos em algumas coisas. Algumas coisas nós evoluímos, mas outras é aquilo que eu falei quando eu falei lá atrás sobre fazer um bolo, né? Tem algumas coisas que a gente tem características e não tem como fugir muito. Nós temos que achar um recurso dentro do elenco para aproveitar as características que nós temos dentro desse elenco, né? Acho que realmente deixamos a desejar no caso do resultado, principalmente hoje. Hoje era um dia importante nós ganharmos. Sabíamos disso, que a gente ia chegar lá em cima, mas eu não vejo terra arrasada. Gostaria de deixar isso para o torcedor, para a diretoria. Eu vejo que é um clube que, para a zona de rebaixamento, 14 pontos livra. E nós tínhamos 13 jogos. Então não vejo nada assim ainda com desespero. Mas, como volto a falar, a gente que está no processo, a pressão vem de todos os lados, os dirigentes muitas vezes, por essa pressão, tem que tomar uma atitude para muitas vezes dar uma resposta, e acontece isso. É muito mais fácil trocar um do que trocar vários. Micali, você que é um técnico emergente, os novos, você disse para a gente quando chegou que precisava de uma chance. Você que é o nosso técnico campeão olímpico, a gente não esquece disso, está na história do futebol brasileiro. Você diria que não estaria pronto para pegar um Atlético com tanta pressão? E uma pergunta é feita ao diretor Domênico: quem vai ser o próximo treinador? Ele está do outro lado dessa sala? Olha, de forma nenhuma eu me senti pressionado e de forma nenhuma nunca me senti não preparado para isso. Porque depende do teu ponto de vista o que é ser preparado. Até porque quando você dirige uma seleção brasileira dentro do seu país, após uma eliminação de Copa do Mundo, com todas as pressões inerentes ao cargo, é uma grande escola também, né? Ou talvez seja a maior escola. Então me senti... saio chateado de poder não corresponder o resultado imediato que todo mundo espera, né? E aí eu incluo vocês da imprensa, incluo o torcedor, incluo na verdade existe uma estrutura, um sistema por trás de tudo isso, que ele quando o resultado não vem, ele começa a gritar muito, e aí a gente já sabe que como a gente falou anteriormente, é muito mais fácil trocar uma peça, mas a gente tem que aprender com isso. Não estou falando do Atlético, estou falando do futebol brasileiro. Enquanto nós vivermos isso, em cima desse sistema, nós vamos ter muita dificuldade, não só internamente, mas toda a competição internacional que o Brasil está participando, nós estamos tendo muita dificuldade. Só para ter uma noção, em termos de dados, talvez o único treinador que iniciou e terminou a Libertadores da América foi o Renato Gaúcho. Foi o único que não foi trocado durante esse período. Então a estatística está aí para a gente muitas vezes olhar, ver e a gente repensar o que nós estamos fazendo, né? Trabalhamos muito todas as semanas, todo esse mês. Todos os dias foram aproveitados de uma forma intensa, com conteúdo. E não se faz futebol de um dia para o outro. E nós queremos que se faça desse jeito. E esse sistema não muda. E cada vez nós vamos ter mais dificuldade. Ô, Micali, você agora como um ex-treinador do Atlético, mas que esteve aí com o elenco esse bom tempo, o torcedor fica preocupado porque passa a impressão de que esse grupo não esteja com aquele 100%, não joga 100%, não esteja tão antenado assim, e há uma preocupação por rebaixamento, porque o Atlético termina a rodada a 3 pontos do rebaixamento. O que você poderia falar para o torcedor? Você diz que não é terra arrasada, mas há uma preocupação muito grande nesse momento, você que esteve ali dentro muito tempo.
Não, na verdade eu tive ali, ia fazer 2 meses amanhã. Cheguei dia 25, né? Então isso não é muito tempo, isso é muito pouco tempo. Na verdade, não vejo terra arrasada, nós tínhamos 13 partidas, né? É isso que restam, para conquistar 14 pontos. Ou seja, são 4 vitórias e 2 empates, levam um número de 45, que é o que é necessário geralmente para sair da zona de rebaixamento. Agora eu te respondo, o que está acontecendo só aconteceu na minha gestão? Ou vinha acontecendo? Então, são perguntas que a gente precisa reavaliar. Aí é o caso da diretoria. Agora o Domênico é diretor de futebol, não cabe mais a mim, né? Eu vou torcer muito porque para o Atlético sair dessa situação. Rogério, você falou... Tá aí o ex-treinador do Atlético, Rogério Micali, falando da possibilidade do Atlético brigar para fugir do rebaixamento, né? O presidente do Atlético, depois da eliminação da Libertadores, disse que era obrigação o Atlético se classificar novamente para a competição internacional. E o Atlético já preocupado com a zona de rebaixamento, por isso a gente está mostrando a classificação. Olha só, a segunda página da tabela, tá? O Atlético é 10º com 31 pontos, 11º com 31 pontos. E quem é o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o São Paulo com 28. Então são 3 pontos que separam o São Paulo do Atlético Mineiro. Agora olha a parte de cima, né? Você tem o Vasco com 31, que joga amanhã. A Chapecoense com os mesmos 31. Aí Atlético Paranaense com 34. E do Flamengo pra cima fugiu todo mundo, né? 39, aí uma sequência pra cima. Eu sugiro a gente mudar essa nossa tabela aí, porque a gente faz de 10 em 10, né? A gente tinha que fazer agora de 8 em 12, porque é o jeito que o campeonato está... Até o Flamengo, né? Depois o Atlético Paranaense sozinho ali no meio da balança. Classe média. E a rapaziada pra agora, baixo. Só para não deixar sair da entrevista do Micali, que negócio melancólico isso, viu? Eu acho que inexperiente, né? Poderia ter saído ali, fazia um pronunciamento, ele não tem mais nada que falar sobre o Atlético, não é mais treinador, mas aí ele ficando, os repórteres aproveitam, né? Nossa, e ele se propôs a responder, né? Exatamente, esse é o problema, né? Ele se propôs a responder e eu ouvi uma pergunta de um repórter, eu não sei se vocês perceberam, que o repórter fala assim, o próximo treinador do Atlético Mineiro está na outra sala ali do lado. O que eu interpreto é quem é o treinador que está na sala do lado? O Wagner Mancini, treinador do Vitória. Vocês entenderam dessa forma? Não, ou não? Eu entendi, não dessa maneira, né? Mas eu entendi o seguinte: como tem a falta de respeito muito grande e o treinador sempre é o último a saber, às vezes você está trabalhando, já está sendo demitido, ia ser depois do jogo, ou seja, já contrataram um treinador e que já só está esperando. Eu pensei isso, que já tinham contratado um treinador... Que já estava ali em outra sala esperando. Deixa o que você falou é isso aí mesmo, parece que pode ser que seja o Mancini nesse aspecto. Só para lembrar, antes do Micali, entrou o Daniel Nepomuceno, que é presidente do Atlético Mineiro, fez um pronunciamento de 1 minuto só avisando que o Micali não seria mais o treinador do Atlético Mineiro. Deixa eu voltar à cabine lá em Salvador, pedir desculpas pro Luiz e pro Lédio pela interrupção de repente, porque o Micali estava sendo despedido e estava começando a entrevista coletiva dele. E queria botar vocês dois no papo também, a opinião de vocês sobre essa demissão do Micali lá em Belo Horizonte, com 2 meses de trabalho à frente do Atlético. Ô Roger, a informação tem prioridade sempre e me parece que o Atlético está meio desesperado com o momento. Acho que o Atlético está vendo o fim do campeonato, está vendo essa situação de 3 pontos da zona de abaixamento e ao contrário do que o Micali diz que não há terra arrasada, pelo visto para a diretoria há. Roger, Dinho e Serginho, eu acho que um clube que demite um treinador 2 meses depois de contratado é que já não tinha convicção sobre o nome dele no momento da contratação. Não dá para você trabalhar assim, 2 meses você demite um treinador. Eu acho que o erro do Atlético, apesar do momento ter sido de turbulência, foi mexer com o Roger. O trabalho estava acontecendo, tinha altos e baixos, mas tinha feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o time estava andando, estava caminhando, não era brilhante, mas entregava resultado. Ficou aquém da expectativa que se havia em relação ao Roger? Eu acho que talvez houvesse também uma expectativa acima do tom. Mas eu acho que o trabalho dele não era desastroso, muito pelo contrário, os números provavam isso.
erraram na demissão do Roger e agora estão aí, tateando, procurando técnico no mercado. Você não pode contratar o Rogério Micali 2 minutos depois concluir que não fez um bom negócio. 2 meses, então, ou 2 minutos. dois dias, 2 meses. Altura, né? Nessa altura do campeonato é tudo a mesma coisa. Agora, por que contratou se demitiu 2 meses depois? Não dá para entender. Vocês conseguiram escutar daí a entrevista coletiva e ver, Lédio? Você interpretou a pergunta daquele repórter como eu interpretei aqui, porque o repórter cita, né? O próximo treinador do Atlético está na outra sala ali do lado. Ô, Roger, perdão, eu quero pedir desculpas porque nós estamos com um problema de áudio aqui. Eu não consegui entender a pergunta direito. Não, eu entendi. Ele está perguntando se a entrevista, se a pergunta do repórter sobre o próximo treinador do Galo estaria na sala ao lado. Eu tive a mesma leitura sua, Roger. Ele está falando do Wagner Mancini. Será que o Mancini sairia, Lédio? Acho que o Wagner Mancini não sairá do Vitória nesse momento de desafio para tentar recuperar o Vitória. Acho que não, mas é bom ficar com o pé atrás. Vamos voltar pro